tarde, investigador do dólar. Como que você tá? Tudo bem? Aqui Dr. D para fazer análise do crime imperfeito que o dólar fez sexta-feira e as pistas que ele deixa para nós seguirmos na segunda-feira. Imperfeito por quê? Porque nós já sabíamos o que ele ia fazer, e perfeito para aqueles que perdem dinheiro, mas para nós isso não pode ser uma verdade, tá certo? Já vou pedindo para você 2 favores. O primeiro deles, curta e compartilhe esse vídeo, tá certo? Para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação que às vezes é vendida muito caro e nós disponibilizamos aqui todos os dias de maneira gratuita no YouTube, tá certo? Isso é importante para você, para mim também, para outras pessoas que possam se apaixonar por esse mercado. Segunda coisa, siga-nos no Instagram, @Ciência do Trading. Por lá nós mostramos tudo que a gente está fazendo, tá certo? Então vamos lá. O dólar sexta-feira trabalhou ainda de forma tranquila. Não teve tanta volatilidade como se esperava, tá certo? Então o dólar nasceu aqui nessa região que tinha um order block nosso. Deixei pintado por causa de uma questão de estudo. Então ele fica trabalhando aqui nesse lugar, ganha um ajuste, perde preço médio, fica trabalhando. Nós já sabemos dessa região, é uma região muito brigada, a zona do ajuste, tá certo? Quando ele ganha, ele explode para cima. Explode para cima e vem buscar o primeiro alvo, tá certo? No primeiro alvo dele, ele trabalha, volta, tenta ganhar essa região, volta a trabalhar lá para cima, e aqui ele explode para baixo, vindo buscar o alvo e a nossa famosa trava de taxa, que busca todos os dias, o dólar vem buscar, tá certo? Então veio, trabalhou aqui, depois tentou ganhar, entrar para esse order block, veio aqui onde nós tínhamos já analisado que seria a primeira mínima, e ele veio trabalhar de novo aqui no ajuste, ficou trabalhando e terminou o dia. O dólar fechou no 4,975, tá certo? Os DIs mistos, o do 25 ao 29 positivo, do 31 ao 35 negativo, tudo bem? Mas como ele foi dormir na sexta-feira, variações negativas, tanto para o cheio quanto para o mini. Dólar cheio menos 0,11% de variação, com um saldo financeiro do dia de menos 240, quase 242 milhões vendidos, e o mini dólar também uma variação de menos 0,13, com um saldo no dia de menos 880, quase 885,5 milhões de reais executados na venda, ambos na venda, tá certo? Ambos na venda. Dormindo desse jeito. Mas o que isso nos traz? Quais são as informações que nós podemos ter? Antes disso eu chamo ele, o editor. Editor, manda a vinheta para que depois a gente ache as pistas. Investigação, análise, operacional. Você só encontra no Ciência do Trading. Beleza, editor? Então, quais são as pistas que o dólar deixou para nós de sexta-feira? Primeiro, o ajuste, o fechamento, essas coisas estão tudo basicamente no mesmo lugar. Foram só trocação de lote, tudo bem? Mas a trocação de lote fez uma mudança de posição. Se você assistir o vídeo anterior, você vai ouvir eu falando que havia uma discrepância entre os contratos. Então, agora os contratos se ajeitaram. Então, há uma expectativa de alguma volatilidade. O dólar e o mini dólar estão dormindo vendidos, certo? Mas numa região, uma região neutra, 50% da volatilidade, tudo bem? Então, nós vamos ter que ter muito cuidado com a questão de operar, tá? Operar sempre nas extremidades, tentar achar alvos. Se isso aqui se essas análises fizerem sentido para você, você pode usar. Isso não é indicação nem de compra nem de venda, porém eles nos dão indícios do que pode acontecer, tá certo? Então, como o dólar está dormindo vendido, tá certo? Vamos analisar um pouco os alvos dos comprados que estão numa pernada para cima. Então, de novo, o ajuste é o nosso balizador. O preço médio está ali do lado. E outro balizador para nós é a trava da taxa, que está aqui bem pertinho no 66, tá certo? Então, se o dólar nascer subindo, ele tem já um order block bem aqui, ó, entre o 89 e o
81, tá certo? Com um alvo bem aqui no 88. Então, os dados, as nossas análises indicam, né? Nesse estudo, indica que pode ser a primeira máxima do dólar, tudo certo? Só que a zona de realização, a primeira zona forte de realização do dólar, está aqui em cima, no 5,3, que é interessante você observar. A partir do 5,3, ó, você tem a volatilidade, tá vendo a volatilidade aqui no 4, um alvo no 5 e o primeiro alvo dos comprados no 7. Tá certo? Então, ó, essa pernada é muito factível, tendo em vista que o dólar está dormindo vendido, tá certo? Então, há uma questão da volatilidade tá aqui, o dólar até poder perder essa volatilidade e ir buscar alvos acima, tudo bem? Mas isso vai depender de dados que saem no meio do pregão. Vamos saindo dados no pregão. Então, primeiro você tem que saber os dados do dólar lá fora, como que ele trabalha. Você tem que ter dados diversos, dados de Petax e outros dados que vão saindo ao longo do pregão, tudo bem? Então, o dólar, os nossos estudos nos levam a dizer que não é indicação nem de compra nem de venda, mas que o topo do dólar, das máximas do dólar pode ser essa aqui, do 5,3 ao 5,7, tá certo? Porém, mas e se, Dr. D, e se numa possível pernada de baixa, já que o dólar está dormindo vendido, tá certo? Então, numa pernada de baixa, o dólar poderia, primeira coisa, vir buscar essa trava de taxa, isso aí seria muito interessante, aí a trava de taxa está dentro de um order block, que está aqui do 60 ao 68, que tem um alvo bem importante aqui no 62, tá certo? Está muito próximo aqui, então ele pode trabalhar. Interessante observar que logo abaixo desse order block tem uma zona de realização, porém, mais abaixo nós temos umas falhas que o dólar deixou da semana passada e o primeiro alvo dos vendidos e um alvo importante aqui também. E junto com o final da volatilidade negativa. Então, perceba que o mesmo split que ele pode fazer para cima, ele pode fazer para baixo, porque ele está na zona de 50% da pernada. Ele terminou dormindo nos 50%, tá certo? Se ele perdendo essa volatilidade, aí o dólar tem alvos para baixo e muitos alvos para baixo, muitos mesmo. Então, o segundo, o terceiro, né? Essa segunda tem um alvo, tem uma zona de realização importantíssima aqui no 29 para o dólar, tá certo? Porém, o que o dólar vai fazer amanhã? Não sei, o dólar é soberano, o dólar pode fazer o que for. Esses estudos têm que coadunar com o seu operacional, eles têm que fazer sentido para você. Então, se faz sentido dentro do seu operacional, eu peço que você use isso, nos dê um feedback se isso está funcionando ou não, tá certo? Faltou explicar que essa é uma zona aqui, muito cuidado entre esses dois preços, né? Estão muito juntos, 76 e 74, então cuidado com essa zona de realização, dessa zona aqui, que pode o dólar travar muito nessa zona, tá certo? Espero que isso aqui possa te ajudar. Como eu disse, os meus pedidos, dispare isso aqui, compartilhe, dê um joinha, para que que o YouTube possa compartilhar com outras pessoas. E siga-nos no Instagram, tá certo? @Ciência do Trade. Um grande abraço, Deus te abençoe, bons trades. Investigação, análise, operacional. Você só encontra no Ciência do Trading.